Senhor presidente, nobres pares, não poderia também deixar de me manifestar no primeiro assunto que o vereador Rafael Bueno colocou aqui para todos nós com relação ao que aconteceu ontem. Acho que, como foi falado, eu não lembro, acho que foi pelo vereador Moleque, eu não lembro o vereador Velocino Ues. Naquela reunião que teve, o vereador Moleque, de fato, avisou todos os membros da comissão, não pude vir, e ele me disse qual que era o teor. Eu estava lá na reunião do Comitê da Educação, e aí pedi para a minha assessora vir, e encontrei em seguida o secretário Alfonso, e perguntei para ele, né, como é que estava tudo isso, tinha conversado com todo mundo, ele disse, não, aí eu sugeri para ele que ele se reunisse com os líderes de bancada ou todos os vereadores. Aí, em seguida, foi marcada uma reunião aqui, que está no nosso grupo de sessões remotas, do dia 30. Aí, ontem, eu estive presente aqui na Câmara, quer dizer, então, até que fui eu que sugeri essa reunião para que acontecesse ontem, né? Eu acho que isso é importante também dizer. Penso, senhor presidente, que se pudesse ser quinta-feira essa sessão, nos dá mais tempo para que nós possamos conversar, por situações que, como já foi falado aqui, já tinham que ter sido definidas anteriormente. Com relação à questão que nós trouxemos aqui da área da educação, foi trazida aqui por alguns vereadores, vereador Alberto, e é verdade, vereador Alberto, o novo nos assusta. O novo nos assusta, tanto que, por sugestão, acho que foi do vereador Gustavo Toigo, a secretária estará aqui amanhã, né? Não foi por conta do que aconteceu nesse final de semana, foi por conta da situação do Covid-19. Amanhã estará aqui a secretária da Educação do município e a coordenadora da 4ª CRE para verificar como é que está a situação da rede pública nessa situação que estamos vivendo. A rede pública, por que deu todo esse alvoroço nesse final de semana? Vereador Alberto, é verdade, né? Nesse final de semana, porque a gente não se dá por conta. Mas são 200 mil pessoas envolvidas nesse processo como um todo. Entre o corpo docente e discente, são 47 mil entre professores e alunos. 200 mil pessoas. E eu quero dizer que desde o dia 16 de março foi constituído o comitê de crise, e eu vou falar aqui rapidamente quem faz parte: a Secretaria Municipal da Educação com a secretária, o Conselho Municipal de Educação, a Comissão de Educação da Câmara, o Sindicerve, o Senalba, a Comissão dos Diretores, Simpré, vários membros da SMED, as conveniadas, a Comissão dos Diretores, enfim, acho que são esses os membros. Não vou falar todos aqui, por nominar para que a gente ganhe tempo. E desde o início das conversações, tivemos inúmeras reuniões. Foi dito pela secretária da Educação, um dia depois do outro. Nós não temos que ter, não existe verdade absoluta. Qualquer meio, para este momento, não existe verdade absoluta, e qualquer situação não tem nenhum problema de se transformar. Isso foi trazido até na quinta-feira, quando o Comitê de Crise se reuniu, em função do atendimento dos 50% da unidade administrativa, e a SMED tem 50%, né? Em virtude do maior número de servidores públicos que se tem aqui no nosso município, e sempre no foco do que poderia se fazer com relação a toda essa situação, porque também vários professores nos procuraram do município, assim como vários vereadores, porque o Estado tinha aula, a rede particular tinha aula, e os professores também queriam planejar, até para colocar o seu exercício da função e do planejamento em voga. Bom, de que forma isso pode ser feito? Se reunindo e conversando. Para os senhores terem uma ideia do que foi até abordado na questão do vírus, se pensou, bom, um vírus fica num material que nem um papel em torno de 5, 6 dias. Se pensou em manusear isso depois de 10 dias, quando chegasse lá no escaninho da escola. Porque quem é que tem que ser verificado nessa situação? É o aluno. E sempre se pensou no princípio, nessas atividades não presenciais, no foco na aprendizagem, na equidade, porque, senhores vereadores, senhoras vereadoras, o município não tem essa plataforma. Então, tem que ter equidade, porque nós temos o pessoal do interior, nós temos, por exemplo, alguns locais que não chega internet, nós temos situações altamente de vulnerabilidade no nosso município, e a colaboração entre a secretaria e a comunidade escolar. E a inovação
né, que está se surgindo agora também. Aqui hoje vai ser lançado, fiquei sabendo, que hoje vai ser lançado pela Secretaria Municipal de Educação, do pessoal da TI, para o portal do estudante, onde toda a comunidade escolar vai ter acesso. Toda a comunidade escolar vai ter acesso. Por isso que, na quinta-feira, eu não tinha entendido, me parece que houve uma reunião do Zoom, na quinta-feira à tarde, entre as equipes diretivas. A secretária não pôde participar, e nem a adjunta, e foi aí que surgiu o que aconteceu nesse final de semana. Tanto que recebi muitas ligações. Eu disse, olha, a secretária Flávia sempre disse nesse princípio de conversação, e nada é imutável. Nada é imutável. Tudo pode ser conversado. Eu disse, fiquei sabendo, até avisei o vereador Périco, me ligou no final de semana, digo, fiquei sabendo que a Flávia vai dar uma entrevista agora no sábado, pela manhã, ao meio-dia, então 20 para meio-dia, se puder avisar o pessoal todo aí, vamos avisar. Aí o vereador Périco, inclusive, colocou nas sessões remotas, ali que nós temos, até para avisar todos os vereadores. E dali, então, depois algumas professoras, porque esse final de semana eu acho que todos nós ficamos em cima desse assunto. Muitos professores, vocês combinaram a fala? Não. Porque desde o início do comitê de crise que nós estamos falando, é um dia depois do outro. Então, nesse binômio de transparência, nesse binômio de diálogo, nós temos que colocar, e eu falei isso na reunião que nós tivemos aqui, que o vereador Alberto Meneguzzi se referiu, que é das escolas privadas, temos que botar uma tríade, que é o aluno. E por trás do aluno, senhores e senhoras vereadores, tem toda a comunidade escolar, que nós temos que nos preocupar com isso tudo. Então, eu penso que foi acalmado essa autonomia dada às equipes diretivas, na conversação que vão ter com o seu corpo docente, eles vão retirar verdadeiramente o que se pode fazer. Então, quando se falou para os professores estarem lá, não quer dizer que os professores estariam, que está presente todos ali. E isso eu falo porque é uma obrigação, e eu ouvi tudo isso, e dizendo, olha, vocês, professores, se organizem, vocês verifiquem o que pode ser feito, tudo é novidade para a gente. Eu lembro, e isso eu trago, e acho que a Flávia também entrará no espírito, porque lá em 2009 nós enfrentamos o H1N1, nem perto disso aqui que está acontecendo no Brasil. É uma novidade para o mundo, para o Brasil e para Caxias do Sul. E nós estamos falando em mais ou menos 200 mil pessoas envolvidas. Então, imagina o que não deve ter sido esse final de semana, mas, graças a Deus, né, as coisas elas estão indo. Tenho certeza que com o passar do tempo, foi tomada uma medida, como sempre veio a história da rede. A história da rede de sistema de ensino, onde tem o Conselho Municipal de Educação, onde tem a Secretaria e onde tem as escolas, sempre foi de conversação e construída a rede dessa forma. E não tenho dúvida da qualidade dos professores. 97% dos nossos professores, senhoras e senhores, têm ensino superior. Mais de 97%. Então, os professores, ontem eu conversei com muitos professores, eu não sabia quantificar aqui, mas todos ficaram satisfeitos também, a maioria que eu conversei, evidentemente, né, ficaram satisfeitos por essa solução, por essa conversação que ontem também foi um dia muito forte com relação a tentar ajustar pelo não entendimento do que aconteceu esse final de semana, né. Foram horas perdidas de sono, como foi bem referido, mas tenho certeza que eu queria, nesse sentido, parabenizar a nossa rede pública, parabenizar o Comitê de Crise, que é capitaneado pela secretária Flávia, que, como nós não podemos ter o CAGE, que é a ampliação da jornada de trabalho, os professores de mais de 60 anos de idade não vão poder participar das atividades. A secretária Flávia, sim, ela disse que, se preciso for, dará meio expediente na secretaria e meio expediente na escola. E a SMED ficará à disposição, principalmente para algumas escolas, senhor presidente Périco, neste momento. Nós temos 5 escolas que são fora da sua sede, a saber, Arnaldo Balvê, Atiliano Pinguelo, o Magalhães, o Campos da Serra e lá da Quarta Légua.
Essas escolas terão que ter um olhar diferenciado, senhor presidente, e a SMED dará todo esse suporte necessário. Então, aqui eu quero parabenizar a Secretaria, parabenizar o Comitê de Crise, que foi instituído dia 16 de março, e dizer o seguinte, para a gente ter a noção da responsabilidade que se tem. Acho que eu não vou errar no que eu vou dizer. O único Comitê de Crise da Educação que tem, talvez no Brasil, é Caxias do Sul, da temática da área da educação. É o único comitê de crise que tem, pela importância que tem, pela responsabilidade da segunda cidade do Rio Grande do Sul, mas é a primeira rede de ensino do Rio Grande do Sul, é Caxias do Sul. Então, que bom que nós estamos conseguindo, através do comitê de crise, ajudar nessa situação. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.